Oi, gente, tudo bem? A gente tem percebido nos últimos tempos um aumento na procura de procedimentos estéticos. Muitas pessoas, às vezes, querendo mais barato, acabam procurando um profissional que não está apto para fazer o procedimento ou, às vezes, até tentam fazer em casa. A polícia, no Brasil e até aqui em Goiânia, está investigando vários casos de procedimentos mal executados e, para falar sobre esse assunto, para explicar os riscos, os cuidados que a gente tem que ter, quais são os procedimentos mais procurados, a gente vai conversar com a cirurgiã Raquel Mamedes. Muito obrigada por vir conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada a você, Andressa, obrigada pelo convite. Esse assunto realmente é um assunto muito importante para todos os pacientes, porque a segurança do paciente sempre tem que ser em primeiro lugar nos procedimentos estéticos. Antes da gente falar sobre os riscos e os cuidados, eu queria falar sobre esse aumento. Por que você acha que tem aumentado tanto a procura por esses procedimentos? As pessoas estão cada vez querendo se cuidar mais e a medicina estética realmente deu um boom, um avanço muito grande nesses últimos anos. Antes a gente praticamente não ouvia falar de procedimentos estéticos. Quando a gente às vezes queria rejuvenescer, a primeira coisa que vinha na cabeça era uma cirurgia plástica do rosto, né? A gente às vezes não tinha ácido hialurônico, botox, bioestimulador de colágeno. E esse aumento e esse avanço conseguiu retardar esse envelhecimento das pessoas. Então as pessoas começaram a precisar de uma cirurgia plástica ali com 70, 80, 90 anos de idade, né? Então esse boom é uma consequência desse avanço importante nos produtos e nos procedimentos estéticos, e realmente a gente consegue uma melhora de rejuvenescimento importante dessas pessoas. Então essa facilidade, o fato de não precisar ir para um centro cirúrgico cortar, acabou aumentando o interesse das pessoas. A gente pode dizer isso? Com certeza. Isso com certeza é um dos fatores. E fora que realmente os resultados estão aí para todos verem, né? São resultados muito bonitos, quando feitos de forma correta, muito natural, né? E retarda realmente o envelhecimento. Hoje a gente tem uma gama de produtos aí para poder corrigir linhas de expressões, né? Reposições aí de coxinhas gordurosas, de melhora de envelhecimento. Tudo isso a gente proporciona para o paciente. E quais são os procedimentos mais procurados que as pessoas sempre chegam aqui e falam: doutora, quero fazer isso? Eu acho que o primeiro de todos realmente é o Botox, a toxina botulínica, na verdade, tá? Eu acho que esse é o beabá da maioria dos pacientes, tanto homens quanto mulheres. Realmente, assim, às vezes o paciente tem medo de um preenchimento, por exemplo, facial, mas a toxina botulínica tem que estar em dia. Então, se eu fosse enumerar, o primeiro de todos, com certeza, a toxina botulínica, tá? Segundo, tratamentos diversos com ácido hialurônico. Não só a harmonização facial, mas alguns preenchimentos pontuais, por exemplo, preenchimento de lábio, preenchimento de olheira, né? Então, procedimentos com ácido hialurônico. E depois, bioestimulador de colágeno. Eu vi que tem um procedimento que está bombando, que é a remodelação do bumbum. Isso, remodelação É esse glútea. O nome mesmo. Isso. E como que é esse procedimento? Por que as pessoas têm procurado ele? O que ele faz no nosso corpo? Vamos lá. A remodelação glútea tem vários nomes, na verdade, você vai encontrar, tá? Tem remodelação glútea, harmonização glútea, preenchimento glúteo, todos eles são a mesma coisa. A intenção é melhora do contorno do bumbum, melhora do aspecto da pele e melhora também do volume do bumbum. É um procedimento que realmente é uma paixão, porque principalmente aqui pro Brasil. Nós brasileiros, a gente dá muito valor ao bumbum e com o procedimento a gente consegue deixar esse derrière aí nessa parte do nosso corpo extremamente bonita, né? É um procedimento que vem ganhando cada vez mais popularidade. Um dos principais fatores, Andressa, é o que? A gente não consegue ganhar um volume de bumbum muito grande na academia. Não adianta, tá? O músculo glúteo, ele tem um limite de ganho. Então, às vezes, aquelas pessoas que malham, têm coxa muito grossa, mas o bumbum não acompanha.
Não adianta. E aí vem o procedimento estético para poder aumentar esse, né, o glúteo, o músculo glúteo. E aí fica proporcional, né? E aí fica proporcional, exatamente. Então, assim, com a academia, a gente tem uma limitação. A gente não consegue melhorar a celulite, a gente não consegue melhorar a flacidez da pele, a gente não consegue aumentar muito o volume. Então, são necessários procedimentos estéticos para a gente trazer melhoria nesses aspectos. Doutora, e qual que é o público que mais procura esses procedimentos? São homens, são mulheres? Qual que é a idade média deles? Certo. Com certeza são mulheres. Temos o público masculino, sim. E eu acho que até tem crescido ultimamente, Tem. né? Homens têm se cuidado mais ultimamente. Tem crescido muito, tá? Temos todos os tipos de públicos, Andressa. Temos as mulheres em primeiro lugar, temos os homens, temos os trans, tá? Então, aquelas pessoas que querem ali modificar um pouco o contorno do corpo, temos de tudo aqui nesse público, mas realmente a primeira categoria são as mulheres. E agora partindo para os riscos, quando eu vou procurar um profissional, às vezes, eu até falei no começo, as pessoas acabam optando por um determinado profissional porque é mais barato. Sim. Quais são os riscos de não avaliar esse profissional direito, de não escolher certo esse profissional? Realmente, tudo que eu costumo dizer que tudo na medicina tem os seus riscos e os seus benefícios. Nada é inócuo, tá bom? E assim também é na medicina estética. E eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de conservadorismo ainda na questão estética, porque você chega para mim sem uma doença específica. Você chega para mim para melhorar, para embelezar um determinado ponto. Tá? Então é pra gente dar um upgrade, é pra gente melhorar, não é para corrigir uma doença que você está tendo. Então a procura por um bom profissional tem que ser ainda mais redobrada. Esse cuidado tem que ser mais redobrado. Porque existem os riscos em qualquer procedimento, Andressa. Até em uma simples toxina botulínica. Tá? Então existem os riscos na toxina botulínica, no preenchimento facial, no bioestimulador de colágeno. Quando a gente vai estudar, tem intercorrências e tem resultados bons. E o profissional precisa estar preparado, porque se tiver alguma intercorrência, porque todos nós estamos sujeitos a ter, a gente precisa estar preparado para tratar as intercorrências. Mas esse ponto, principalmente, é um ponto chave do bom profissional. Porque a maioria dos profissionais, quando tem algum tipo de intercorrência, delega essa função para outro, né? E aí é onde está o perigo. Então, se temos intercorrências, temos que tratar, tá? E as intercorrências estão relacionadas a qualquer procedimento, seja facial ou seja no bumbum. E até eu vejo que o ambiente, a gente viu notícias na mídia recentemente de pessoas que faziam esses procedimentos em casas, em lugares que não eram apropriados, e até pessoas que aplicavam nelas mesmas. Exatamente. Então, precisa de um cuidado nesse ponto também. Precisa. Eu quero alertar aqui bastante em relação a isso, tá, Andressa? Por quê? Procedimentos clandestinos são procedimentos, infelizmente, ainda muito populares no Brasil. Quando eu falo de procedimentos clandestinos, são procedimentos com produtos não liberados pela Anvisa, em lugares questionáveis, tá? Em lugares que não tem alvará de vigilância sanitária. Então, o paciente, para poder fazer e se submeter a um procedimento estético, ele tem que avaliar se o profissional é um bom profissional, se ele está habilitado para fazer, se ele está habilitado para fazer, né? Se ele tem formação naquela área. Se ele trabalha em uma clínica com alvará de vigilância sanitária, se ele trabalha com produtos liberados pela Anvisa e se ele trabalha também num ambiente favorável. Procedimentos estéticos não são para ser realizados em casa, em salão, em fundo de quintal. Eles têm que ser realizados em um ambiente preparado para suportar algum tipo de intercorrência. E também quando você está em um ambiente preparado, legalizado pela vigilância sanitária, consequentemente você já está em um ambiente com profissionais já bem capacitados, porque a vigilância olha tudo isso, né? Então, o quão importante é você cuidar da sua saúde e da segurança
do seu corpo. Você está entregando a sua saúde e o seu corpo para outro profissional. E às vezes um procedimento estético que era para embelezar pode trazer uma consequência muito ruim. Eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão da avaliação. Não sou eu que vou decidir o que eu vou fazer. Isso. Às vezes eu posso chegar aqui e falar, doutora, eu queria fazer uma remodelação glútea, mas às vezes não é recomendado para o meu tipo de corpo, ou, enfim, eu tenho uma limitação que eu não posso fazer. Isso, exatamente, tá? Então, quem está capacitado para poder fazer um planejamento terapêutico para você é somente um profissional. Uhum. E outra coisa, um detalhe muito importante, às vezes a paciente tem algum tipo de queixa que ela chega, por exemplo, querendo mexer no sulco nasogeniano. Às vezes é uma queixa muito comum, né? Vai envelhecendo, aqui vai caindo. Uhum. Doutora, eu quero preencher isso aqui. Ela acha que tem que preencher o sulco para poder melhorar, mas não é. É toda a desestruturação do rosto e o envelhecimento que cai para frente e sobrecarrega essa parte aqui. Então a gente tem que reestruturar, a gente tem que mexer em outras partes, tá entendendo? Para poder melhorar essa queixa, tá? No glúteo, da mesma forma, tem pacientes que acham que precisa de um preenchimento, né? Um preenchimento para poder aumentar, melhorar o contorno e tudo, mas às vezes não, às vezes a gente precisa até tirar um pouco de gordurinha, por exemplo. Exatamente, para poder harmonizar mais o quadril, harmonizar mais o glúteo. Então, quem está capacitado para poder oferecer um tratamento terapêutico realmente é só o médico. Doutora, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa de como que eu posso procurar esse profissional, onde eu preciso olhar para ver se ele está realmente habilitado para fazer esse procedimento. Que dica a senhora dá para quem está em casa? Olha, primeiramente, a gente precisa tomar muito cuidado com achismos de redes sociais. Isso é muito importante, né? Então, se você quer procurar um profissional bem capacitado, um médico que saiba tratar, saiba cuidar do procedimento e tratar intercorrências, você tem que realmente verificar se aquele profissional é um médico. Muitos profissionais se intitulam doutores nas redes sociais, tá? Mas não são médicos. Primeira coisa você tem que ver, tem CRM? Nas redes sociais, todos os médicos deixam um CRM no cabeçalho, porque é um dos requisitos do CRM nosso, do Conselho Regional de Medicina, tá? Tem que ter. É obrigatório. Quando é um Instagram profissional, precisa ter o CRM ali. Precisa ter, tá? Porque senão a gente é punido, corre o risco de ser punido pelo nosso conselho, tá? Então, todo médico tem CRM e tem que se intitular médico na rede social, tá? Então, aparece médico e o CRM embaixo. Isso é a primeira coisa que você olha na página ali da rede social. Segundo, você tem que olhar se realmente aquele médico tem cursos, se ele é habilitado. Isso você olha muito na rede social, mas às vezes você pode procurar no Google, você pode ver se ele tem um site. Muitos médicos têm site que tem lá todas as titulações, tá? Se tem alguma reclamação registrada. Se tem alguma reclamação registrada, exatamente, tudo isso, tá? Então, é muito importante o paciente realmente pesquisar mais. Não ir, às vezes, pelo achismo ou por alguma coisa assim midiática que ele olhe, né, e vê ali em algum momento. Ele realmente tem que pesquisar, tem que parar, tem que olhar, tem que analisar e ver se aquilo realmente condiz com o que ele quer. Se for o caso, até procurar uma, duas, três pessoas que fizeram um procedimento com aquele médico. Exato. Para ver qual foi o resultado, né, se foi bem atendido, se teve alguma intercorrência. Exatamente, exatamente. Hoje em dia é muito fácil, né, esse link com outras pessoas que fizeram o procedimento e você pegar aí esse gancho para ver se realmente você está num ambiente adequado. Doutora, muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Volte sempre. Um assunto muito esclarecedor e acho que tirou as dúvidas de muita gente que está em casa. Com certeza. Eu agradeço muito o convite, estou extremamente feliz de estar aqui com vocês e quando vocês quiserem, eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.